are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We are reaching for the stars. We are making this. O que você está esperando? Alô, nação concurseira, aqui com vocês, professor Brando, e o curso objetivo para detonar, destruir completamente a geografia da PM de Pernambuco. Não é Pernambuco, pelo amor de Deus, é só a geografia para você ficar na cara do gol, sem vrá, sem goleiro. É jogar com 12 jogadores, colocar para dentro e ir pro abraço, para você cantar lá Imortal, Imortal, Imortal da Terra das Altas Palmeiras, né? O hino maravilhoso de Pernambuco, que inclusive foi musicado aí pelo grandioso Alceu Valença. Agora, vem comigo. Espaço Rural Pernambucano. Aqui comigo. Espaço Rural Pernambucano. O nosso Espaço Rural Pernambucano, nós podemos dividir em duas grandes áreas. O Sertão e o Agreste. Pô, mas só duas? E o São Francisco? Calma, esses são os pontos mais importantes. Lá no Sertão vai se destacar, entre outras coisas, a pecuária. Qual pecuária? A pecuária de corte. Seja essa pecuária de corte bovina ou caprina, mas principalmente pecuária de corte. No Sertão também nós teremos um perímetro irrigado importantíssimo, dedicado à fruticultura. E além das características comerciais, é no Sertão que nós também teremos a atividade de subsistência. Cultivos que eram de subsistência, mas se tornaram também de caráter comercial. Entre os cultivos que foram originalmente de subsistência, mas se tornaram de caráter comercial importante, duas culturas importantíssimas: o feijão e o milho. Atenção para a questão do milho. Tá? Eu não sei se vocês não que são ricos. O aluno objetivo que está estudando para a PM, ele está estudando porque ele gosta, por esporte. Ele tem dinheiro, está guardado, está investindo em Bitcoin. Olha só, o preço do leite no Brasil disparou. Leite. E por que que o preço do leite do Brasil disparou? Por causa disso aqui, ó. Milho. O custo de produção do milho aumentou muito. Brando, mas peraí, buguei agora. O que é que tem a ver o diabo do milho com a produção do leite? Porque na ração do gado leiteiro entra principalmente milho, farelo de milho. Na ração do gado comum, de corte às vezes, entra farelo de soja. E como o Brasil é o maior produtor de soja do mundo desde 2020, suplantando os americanos, a interferência da soja é mínima na ração. Interfere, inclusive, na qualidade. Aí, resultado, como é o sertão que produz milho e feijão, há outra atividade também que se mantém de subsistência. Embora seja usada no mercado, tenha caráter comercial, mas ela surge tradicionalmente como uma produção
de subsistência, mandioca. Quando os colonizadores chegaram no Brasil e não tinha trigo, eles comiam mandioca. O beiju, a tapioca, era chamado aí de pão dos gentios, pão dos pobres ou pão dos nativos, que era um substitutivo do trigo. Além dessa característica de subsistência, pecuária de corte e fruticultura, nós teremos o agreste. Recordem que o agreste é a faixa de transição entre o sertão e o litoral. Aqui também nós teremos uma atividade de pecuária. Mas a pecuária do agreste, ela é tipicamente uma pecuária leiteira. E aí, olha a conexão, se liga, faz a conexão. O milho produzido no sertão vai alimentar o gado leiteiro produzido no agreste. Nada acontece de forma isolada. Outra atividade pecuária importante do agreste também, né? Nós teremos a produção de fruticultura. Fruticultura também se destaca no agreste, inclusive, além da fruticultura, nós temos aí a produção de flores no agreste pernambucano. Ó, as duas atividades se complementando. No agreste e no sertão, a influência direta será por conta do Rio São Francisco. O Rio São Francisco vai abastecer vários e vários projetos de fruticultura irrigada no sertão e no agreste, alimentando a cultura de melão, a cultura de manga, né? E aí, com a cultura de manga, nós temos um destaque, a cidade de Petrolina, a maior produtora de manga do nosso país. E Petrolina está dentro de um projeto de cultura irrigada que é Petrolina Juazeiro. Petrolina pelo lado de Pernambuco e Juazeiro pelo lado da Bahia. Petrolina e Juazeiro, separada pelo Rio São Francisco, com o mesmo projeto de fruticultura irrigada. Muita calma nesta hora. Momento importantíssimo. Sertão, agreste e São Francisco pernambucano. É necessário, é fundamental você separar as duas situações. O agreste, ele é marcado principalmente pela existência de menores propriedades, os minifúndios e a policultura. Brando, eu não vou lembrar isso aí nem por decreto. Claro que vai. É só você recordar que é a instituição que você quer fazer parte, ó. PM. Minifúndio, policultura. Morreu Maria Preá. Simples desse jeito. Já o sertão, não. O sertão, ele terá uma outra característica. Mal. O sertão é mal? Não disse isso. Não me cancelem, por favor, tem um boleto para pagar. 3 características: monocultura, agroexportadora e uma grande quantidade de latifúndio. E aí me recorda o senhor João Cabral de Melo Neto, no seu poema maravilhoso Morte e Vida Severina. É a terra grande que queria ver dividida, são 7 palmos bem medidos, nem rasos nem fundos. João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, ó, abordando a questão do latifúndio no seu poema Morte e Vida Severina. Característica do sertão, mas nós temos ainda a zona litorânea. Pô, mas litoral tem atividade agrícola? Claro que tem. Nós temos ali a zona da mata. A zona da mata não é sertão, que está no litoral. A atividade é principalmente canavieira. Essa atividade canavieira será presente, inclusive, em alguns municípios da chamada região metropolitana de Recife. Acabou? Não, o diabo mora nos detalhes. Nós temos aqui, em Pernambuco, uma das mais importantes bacias leiteiras do Brasil. É cidade tanto do agreste
quanto cidades do sertão. Cidades do Agreste e cidades do sertão. Como é que eu vou lembrar? Simples. É só lembrar o nome de outra cidade. Bage. Eu ia botar Jeba, mas aí ia ficar estranho, porque às vezes Jeba tem no Nordeste uma conotação não muito legal. Então eu botei Bagé, beleza? Se você quiser inverter e botar Jeba, é por sua conta, concurseiro objetivo. Bora lá. Para você lembrar das principais cidades da bacia leiteira: Bodocó, Afrânio, Granito e a terra do imortal Luiz Gonzaga. Quer lembrar disso? A música Luiz respeita Januário. Na música ele conta que passando por Granito, Bodocó, Afrânio, Granito e Exu compõem a grande bacia leiteira pernambucana, ok? Pau na máquina. Bora agora detonar umas questõezinhas, né? Porque não existe redenção sem Calvário. Vamos lá. Pau na máquina. Olha só a primeira questão. Eu digo com muita frequência que o curso objetivo, né? E a equipe de geografia, que é basicamente o professor Brando, né? Entre outros, né? Tem outros, claro, e tal. Mas psicopata mesmo só eu. Nós não podemos e nós não esperamos que a banca produza a questão. Nós produzimos a questão. Não sei o que é que a concorrência está fazendo, não nos interessa. O nosso compromisso do objetivo, o compromisso do professor Brando é com você. Por isso nós fazemos o quê? Criamos as questões. Depois a concorrência copia, mas quem partiu na frente? Nós. Olha só a questão. Sobre a produção agrícola e o espaço rural pernambucano, é correto afirmar, à exceção de... Esse tipo de questão, à exceção de, ela só pode ser classificada, deixa eu usar um termo técnico para ela, escrota. Escrota nível hard. Por quê? Porque quando você busca a exceção, você tem que justificar as demais. E isso dá um trabalho infeliz. Trabalha agora, recompensa depois. Olha a primeira questão, olha o item A. Coexistem no espaço rural pernambucano modernas lavouras agroexportadoras e lavoura de subsistência, que ocupam respectivamente a zona da mata e o sertão. Verdadeiríssimo. 23, 23, 23, 23. Guarda esse número aí, ó. Tranquilo. Por que que é tranquilo? Na zona da mata eu tenho uma produção canavieira. E no sertão eu tenho tradicionalmente lavouras de subsistência que coexistem, existem ao mesmo tempo. Então, o item A é verdadeiro. Sendo o item A verdadeiro, isso não me interessa. Está inclusive na cor azul. Azul não é uma cor legal para nós. Pronto, troquei aqui. Agora eu botei preto. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Isso aqui deve ser uma mandinga da concorrência, mas ninguém nos para. Item A, eliminado porque é verdadeiro. Vamos para B. Pernambuco possui um dos maiores polos de fruticultura irrigada do Brasil, o Polo Petrolina Juazeiro, banhado com águas do Rio São Francisco. Moleza total, muito tranquilo. Outra música, Petrolina e Juazeiro, né? Ali, ó, prontinho. Produção de maçã, de uva, manga, melão, essas frutas de gente rica, né? Porque fruta de pobre, laranja e banana. Nem sei se banana, que tá pela hora da morte. A e B, descartado porque são verdadeiras. C, um dos destaques agrícolas de Pernambuco é a produção de manga. Fruta com forte aceitação no mercado internacional, especialmente no mercado europeu. Aqui no Nordeste, você rouba a manga do vizinho. Na França, caríssimo. Um pedaço de carne que é só o desenho da carne com a manga do lado. A manga é mais cara do que a carne. Por quê? Porque é uma produção tropical. E no Brasil nós temos a manga Tommy, que é a melhoria genética entre a manga rosa, que é doce, grande, mas é macenta, e a coité, que é filamentosa. O nordestino jamais dirá filamentosa, é fiapenta, você come o fio da manga pendurado nos seus dentes. Pois é, a melhoria genética das duas, manga Tommy.
de grande aceitação no mercado internacional. Os produtores Petrolina, Juazeiro do resto do Nordeste vende para a Europa, não sabe nem que está chegando na Bélgica a manga do cara, só os euros e dólares caindo na conta. Então, A, B e C devidamente eliminada. D e E, dois itens muito bons. Muita calma nessa hora quando analisar as questões. Olha só o item D. A inexistência de solos agricultáveis no sertão desenvolveu nessa mesorregião as grandes bacias de gado bovino, tanto leiteiro quanto de corte. Inexistência. Sertão inteiro, que a maior mesorregião pernambucana não tem um solo que preste para plantar nada. Só nasce mesmo catingueira e cacto? Claro que não. Cuidado quando aparecer a palavra ausência, inexistência. Viu a palavra? Já fica esperto. Segura o item D, vamos para o item E. Na mesorregião da Zona da Mata, destaca-se a produção de cana-de-açúcar, atividade econômica presente desde os tempos coloniais. Verdadeiríssimo. Por isso que Pernambuco foi invadido pelos holandeses. Por conta da produção de cana-de-açúcar, os holandeses financiavam os engenhos, refinavam esse açúcar e tinham lucros entre 300% e 800%. Isso já justificava a invasão do Brasil colonial, primeiro na Bahia e depois em Pernambuco, surgindo ali o primeiro núcleo judeu da América inteira. Posteriormente, esses judeus saem daqui e vão para a América do Norte e fundam Nova Amsterdã, que posteriormente se chamará Nova York, né? A dica aí de história, embora história não é a minha praia, é o outro professor aí que está mandando super bem também. Nós temos aqui a primeira questão, moleza, item D de dado. Bora para a segunda do bloco. Bora que o tempo não para não, para nunca. Cuida, olha a segunda questãozinha. 0800 é fácil demais. Tendo mapa já facilita a nossa vida, mas cuidado. O concurseiro tem uma dificuldade com mapa, com gráfico. O concurseiro por aí, o objetivo não tem não. A área nele representada se notabiliza, se destaca por ser um grande polo de desenvolvimento regional. O seu conjunto de singularidades ou características geográficas reúne algumas características. Beleza? Vamos lá. Quais são as características? Sobre elas, analise as afirmativas a seguir. Quando você pegar uma questão desse tamanho, lê primeiro as assertivas, sem pressa, no teu ritmo, tá? Cuidado. O processo produtivo nessa escala geográfica acompanha o processo de globalização política e econômica mundial. Grandes grupos empresariais vêm investindo nessa área de agricultura irrigada. Dá dinheiro? Dá. Você mandar fruta do Brasil para o Japão é caro? É. Dá dinheiro? Dá. Há investimento? Há. Então, a primeira questão, a primeira assertiva, de cara, ela será verdadeira. Se a primeira assertiva, ela já é verdadeira, nós vamos ver quais são os itens que nós já conseguimos eliminar de cara. Se a primeira é verdadeira, o que não tiver o item 1 como verdade, eu já passo o rodo geral. Não tem o item 1. Elimino o item B. Elimino o item C. Morreu, tá? Já entendi isso. O item 1 é letra cláusula pétrea. Voltando para a nossa sequência, vamos lá. O item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, o que é que eu vou conseguir fazer agora? Discutir o segundo. Os vinhos produzidos nesse polo geográfico de semiaridez modificam a concepção socioambiental de que somente nas regiões de clima temperado se poderia cultivar a uva para a produção dessa bebida. Também é verdadeiro. Perímetro irrigado, vinho Carranca, vinho do São Francisco. Inclusive, existe um roteiro de vinícolas de Pernambuco. A Rota do Vinho, excelente. Foi tema de novela, de série, tal. E alavanca também o chamado turismo gastronômico. A primeira e a segunda são verdadeiras. Se a primeira e a segunda são verdadeiras, qualquer item que não tiver nem a primeira nem a segunda como verdade, eu passo o rodo. Vamos lá, eu já tinha eliminado
2 itens. Eu já tinha eliminado aqui, sem problema nenhum, a B e a C. Agora, consigo eliminar a D, elimino a A, nem preciso me dar o trabalho de me desgastar para ler a 3 e a 4. Já elimino por tabela. Agora, para que você faça isso, você tem que ter 101% de certeza, ok? Logo, todos os itens são verdadeiros. Todos os itens são verdadeiros. Mas não custa rememorar, não confia, verifica. Primeira é verdadeira, segunda é verdadeira, terceira é um espaço de trânsito de atividades globalizadas constantes com a automação das práticas agrícolas, serviços especializados e as novas modalidades de parceria na produção de fruticultura irrigada. Verdadeiro. Irrigação, gotejamento, hidroponia, qualidade na fruta, produção de melão sem caroço, de melancia sem caroço, melancia baby, por aí vai. Forte aceitação no mercado. E a última, apresenta condições fisiográficas ou físico-geográficas, especialmente bioclimáticas, que o individualizam no sertão nordestino. Verdadeiro. Isso altera, inclusive, o sabor da fruta, né, produzida ali. Ele agrega qualidade com a produção da frutose, o açúcar natural dessas frutas. Trata-se de um espaço geográfico com expressiva semiaridez. É o sertão pernambucano. Assim como o sertão nordestino de modo geral, eu brinco dizendo que vaca dá leite em pó, o negócio é seco, só funciona com perímetro irrigado. Então, A1, A2, A3 e A4 são verdadeiras. A nossa questão, item é de escola. Bora, pau na máquina, que o tempo aqui não para e não espera por ninguém. E a última questão desse bloquinho, né? Não que você mereça, mas olha aqui. Depois que deu o bizu, já montou a sigla e é só alegria, né? Mas imagina aí a tua concorrência pegando uma questão dessa. Morre na praia. E dá um dia... Ah, curso objetivo. 2022. Não, eu vi essa questão ano passado. Impossível. Fiz essa semana. Como é que você viu ano passado? Não corresponde ao município da principal bacia leiteira pernambucana. Pelo amor de Deus, em nome de Nossa Senhora das Bicicletinhas. Ó, chegou na prova, tem aí não. Letras garrafais. Eu grifei. Curso objetivo vai lá e grifa. É um braille, você é cego aqui, ó. Sente, já deu. Mas na prova, pode ser que não venha assim. Então, leu o enunciado, leu o comando da questão, percebeu o não, já grifa. Circula ali com caneta e todo tempo um olho no gato e um olho no peixe. Um olho no gato e outro no peixe. Para você lembrar que ele quer a alternativa errada. Beleza? Bora lá. Não corresponde ao município da principal bacia leiteira pernambucana. Não corresponde. 0,800. Nós sabemos que a principal bacia leiteira, parece o nome da cidade do Rio Grande do Sul, Bagé. Ah, eu não gostei dessa aqui não. Bota essa outra. Eu acho estranho, mas fica a seu critério, tá? Vamos lá. A primeira, Bodocó. Tem Bodocó? Faz parte? Faz parte. Eu venho aqui e elimino. A segunda, Afrânio. Tem Afrânio na minha questão? Tem. Elimino também. Terceira, granito. Uma rocha ígnea de grande qualidade e é cara no Nordeste. Tem para fazer lama. E por que é tão caro? Processo de beneficiamento. Tem granito? Tem granito. E por fim, Exu, terra de Luiz Gonzaga. Prontinho. Qual é a cidade que não faz parte da bacia, da principal bacia leiteira de Pernambuco? Paulista, que fica na região metropolitana de Recife e apresenta como grande potencial a questão industrial, polos industriais, polos de tecnologia da informação e principalmente turismo. 0800 só questões fáceis. Professor Brando e o curso objetivo vai ficando por aqui, mas nós voltamos já já para duas coisas.
para tirar o som da concorrência e 2, para levar até a farda. Abraço! Lembra do tempo. Alô, nação concurseira, com vocês, professor Brando, e o curso objetivo para lhe colocar somente na cara do gol. A concorrência, que concorrência? Você não tem concorrência, não. A única concorrência que você tem, deixa eu pensar que, é você. Você. Concurseiro não tem sábado, domingo, feriado. Eu tô cansado. Quando morrer, descansa. Até lá, trabalho. Lembra, uma pá pesa mais que uma caneta. Quer incentivo? Brando Coach. É rico? Não. Tem pai rico? Não. Casou com mulher rica e ela te dá dinheiro? Não. Estuda. Acabou a história. Morreu. Momento Coach, acabou. Bora. Pau na máquina. Espaço Rural Pernambucano. De novo, claro, porque a frequência desse assunto ele é enorme. Primeiro, o Espaço Rural Pernambucano contribui de forma expressiva para o PIB estadual. Recordando, PIB estadual, Produto Interno Bruto. Esse PIB ele é composto por vários setores. Tradicionalmente, nós falamos de 3. O primeiro setor, o setor primário, que é o setor da criação. O segundo setor econômico, o setor secundário, que é o setor da transformação. E o terceiro setor, aqui nessa sequência, é o setor terciário. Cuidado para não confundir setor terciário com o terceiro setor, nem setor secundário com o segundo setor. No setor primário, o destaque, claro, para você não esquecer nunca, sempre que anda essas siglazinhas, recurso mnemônico, EPA, extrativismo, né? Especialmente no sertão pernambucano, joias, semijoias, extração de granito para a construção civil, destaque para a pecuária, seja ela de corte ou seja ela leiteira, e claro, o grande destaque é a agricultura, beleza? Se pode afirmar em algum momento que a agricultura não contribui? Claro que contribui. Ela é a principal peça do PIB de Pernambuco? Não mais. Ainda tem um peso muito grande? Tem, porque juntamente com a agricultura, isso vai alavancar a chamada agroindústria, beneficiamento, produção de suco, doce, vinculado a produtos farmacêuticos. Farmacêutico? Eu produzo aqui um xarope de manga, xarope de coco. Né? Lembro que há algum tempo, muito tempo, né? Eu estou pagando essa passagem. Fui lá para Itamaracá, maravilhoso Pernambuco, né? E aí o que aconteceu? Comprar uma água de coco, isso faz uma década. Caro, acho que eram R$6. Eu disse, por que o diabo desse coco é tão caro? Aí o cara que me vendeu, vem de longe, vem lá do Ceará. Mentira, desgraçado. Por quê? Porque o Pernambuco produz coco. Era de lá, mas era uma área turística. Você paga quanto vale a pena. E valeu muito a pena. Ilha de Itamaracá, o Forte, recomendo. Quem não conhece ainda, vá. Gaste o seu real lá, que é investimento que vale muito a pena. Setor secundário, a agroindústria. Além da agroindústria, Pernambuco vai se destacar no setor farmacêutico. Inclusive, há uma produção farmacêutica vinculada ao Estado. Criado lá na década de 80. O Estado de Pernambuco mantém uma indústria farmacêutica criada pelo Estado. Desde a década de 80, desde o governo de Miguel Arraes. Isso é um diferencial enorme no contexto industrial brasileiro. Nós temos ainda no setor secundário também, vinculado ao setor de produção de minerais. Olha aqui, uma indústria automobilística. Mas o que tem a ver o setor automobilístico com o setor primário e rural? Para que eu tenha setor automobilístico, eu tenho que ter as famosas commodities. E o que diabo é commodity? Matéria-prima. Aqui, eu não tenho indústria de aço
para a indústria automobilística se não tiver produção mineral de ferro, manganês. Todos esses componentes estão aqui no setor rural. E o setor terciário, que é o grande carro-chefe da economia pernambucana, que corresponde ao setor de serviços e também ao comércio. Só que a nossa discussão agora é do espaço rural. No nosso espaço rural pernambucano, qual é o grande destaque? A vedete, a agricultura e a pecuária. O nosso polo têxtil só pode existir se eu tiver a produção do algodão. Eventualmente, esse algodão ele pode sofrer ataque de uma praga chamada bicudo, um besouro que dá no algodão. Ele simplesmente para de florescer e aí destrói a agricultura. Produção de algodão vinculada ao setor primário, né? Fruticultura, o grande destaque, a região de Petrolina. E ainda no setor, nós temos os vinhedos. Vinhedos, produção de uva. Uva tipo exportação. Nós temos na região, inclusive, eu acho um absurdo isso, nós temos a produção da uva Thompson. O nosso cameraman aqui, ele só come dessa uva porque ele tem um intestino europeu. Se ele comer da uva nacional, ele passa mal. Ai, que nojo essa uva nacional. Não, só come dessa importada aqui. O que é que tem de mais nessa uva? Docílima. Muito doce, com agravante. Não tem caroço. Ou seja, grande aceitação no mercado. Produzida onde? Dentro do sertão e do agreste. Seco que vaca dá leite em pó. Mas uva é uma planta fresca. Como assim fresca? Precisa de água. E não é pouca água, não. Muita água. É uma cultura mediterrânea e isso só é possível mediante a existência dessa situação. Os famosos perímetros irrigados. E aqui entra uma questão de caráter político. Muita calma nesta hora. Caráter político não significa ideologia. Não vou discutir ideologia aqui, nós não temos tempo para isso. Nosso tempo é raríssimo, caríssimo. Você nos paga regiamente para isso. Resultado, perímetro irrigado. Por que tem uma questão política aqui? Porque tem a questão dos vazanteiros. Tem o Rio São Francisco, os caras desviam água para os perímetros irrigados, né? E isso causa um impacto ambiental. Entre o impacto ambiental causado, já existem núcleos ali, nos perímetros irrigados, e um processo avançado de desertificação, especialmente em um município de caráter agrícola, Cabrobró. Cabrobró, Salgueiro, São Francisco passando na região, perímetros irrigados impactam o solo, processo de salinização que vai dificultar e piorar a produção agrícola. Tranquilo? Destaque: fruticultura, fruticultura irrigada e produção de commodities de matéria-prima para as diversas indústrias, inclusive a indústria têxtil. Bora lá, pau na máquina. Olha só a primeira questãozinha desse nosso bloco. Muita calma nesta hora. Nós temos aqui todo tipo de questão. Todo tipo de questão para você não ter dificuldade nenhuma quando a sua prova chegar. Tá bem pertinho já. Analise as afirmativas sobre as características econômicas e rurais de Pernambuco e marque V para as verdadeiras e F para as falsas e assinale a alternativa correta. O setor primário é o principal responsável pelo PIB de Pernambuco, impulsionado pelo turismo e pelo comércio. Característica dessa questão: uma armadilha, misturando informações verdadeiras com informações falsas. Não caia nessa armadilha. Você, concurseiro e concurseiro objetivo, já está acostumado a desdobrar, a desvencilhar, a desmascarar essas armadilhas.
Qual é a parte verdadeira dessa questão? A economia é impulsionada pelo turismo, a economia é impulsionada pelo comércio. Inclusive, turismo e comércio estão no mesmo setor terciário. Mas o setor primário não é o principal responsável. Se ele não é o principal responsável, a primeira questão é falsa. Sendo a primeira questão falsa, o que não começar com item falso, eu elimino. Já elimino aqui o item D e elimino sem trabalho o item B. Sou obrigado a ler o segundo item. Importante atividade econômica nos séculos anteriores, a agricultura não contribui mais para o PIB estadual. Não contribui mais? Como assim não contribui mais? Perímetros irrigados, fruticultura, produção de commodities, polo têxtil, turismo gastronômico. Logo, a segunda questão, segunda assertiva, ela também é falsa. Se a segunda e a primeira são falsas, eu já tenho a minha alternativa, mas não custa nada desdobrar o restante. O setor industrial está em constante expansão, com destaque para os segmentos de transformação de minerais, confecção, petroquímico e farmacêutico, especialmente na região metropolitana de Recife, onde nós temos o Complexo Industrial Portuário de Suape. E a última, o potencial turístico do estado é bastante desenvolvido, englobando outros setores como o turismo culinário rural, destacando a visitação aos vinhedos pernambucanos, localizados nos perímetros irrigados do Sertão e do Agreste. Verdadeiríssimo. Sem perímetro irrigado, nós não teríamos a possibilidade de vinhedos em Pernambuco. Logo, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. A nossa alternativa C de sapo, né? No caso, sapo cururu. Olha só a segunda sequência, moleza, 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 moleza dessa questão. O nosso segundo bloco aí, nossa segunda questãozinha, ela é boa, mas exige um certo cuidado. Certinho? Qual é o cuidado? Ao analisar as questões. Por que ela é complicada, é um pouco capciosa? Porque o estado de Pernambuco tem 185 municípios. 185 municípios distribuídos em 5 mesorregiões. E essa questão aparentemente simplória, simples, ela exige que você tenha minimamente a noção espacial de onde estão e quais são as atividades econômicas dos 185 municípios. Não é pouca coisa, mas também não é o fim do mundo. Vamos lá. Dentre os municípios que apresentam grande potencial de desenvolvimento agrícola, um é responsável por parcela considerável do PIB rural. Cuidado! Esse município corresponde a ou ao. Um município é mais pujante, é mais importante, se destaca em relação aos demais. Não significa dizer que só tenha ele. Então, vamos detonar por etapas. Primeiro, elimina Olinda. Por que eu vou eliminar Olinda? Desde 1968, Olinda é considerada uma cidade histórica. E o potencial econômico de Olinda? Turismo e serviços. Carnaval em Olinda. Aí o galo da madrugada, o homem da meia-noite. Sobe ladeira, desce ladeira. Olinda. Patrimônio tombado pela Unesco. O potencial dela é o quê? Turismo e serviço, não é atividade agrícola. Você descarta o item D. Descarta também o item E, perdão. Descarta o item D. Paulista, na região metropolitana de Recife, o destaque é industrial. A indústria e o turismo. Descartou duas. Exu, tá? Exu já próximo à Chapada do Araripe, quase chegando nos limites com o estado do Ceará. É importante atividade agrícola? É importante atividade agrícola. E está dentro também da bacia leiteira. Mas eu posso afirmar que é o principal município responsável pelo PIB rural? Não. Bodocó também está dentro da bacia leiteira. O que é que sobrou? Petrolina.
o maior projeto de irrigação pernambucano. Petrolina, Juazeiro. Juazeiro pelo lado da Bahia, separado pelo Rio São Francisco, Petrolina pelo lado pernambucano. Consequentemente, essa questãozinha aparentemente fácil, item A de aprovação. Bora, pau na máquina. E aqui, a cereja do bolo para fechar esse bloquinho, olha o tamanho da questão. Só de você ler já dá uma tristeza na alma da pessoa, mas muita calma nessa hora. E o engraçado, o interessante é que esse texto para a composição da questão é da década de 90, de 93. Aí diz assim, o Vale da Fartura. A irrigação cria um pomar verde às margens do São Francisco. Projetos transformaram a aridez do sertão num cenário de prosperidade em pouco mais de uma década. A vedete do São Francisco é Petrolina, a 700 km de Recife. Ela disputa com a cidade paulista de Ribeirão Preto o título de Califórnia Brasileira. E aqui você tem que começar a fazer outras conexões. Ó. Califórnia Brasileira, projetos São Francisco. Por quê? Porque a Califórnia também produz vinhos. É uma das maiores produções de vinhos do planeta. Califórnia tem um clima muito semelhante aí à região de Petrolina e essa porção de Pernambuco, né? Climas com duas estações bem claras, bem definidas. Uma seca e uma chuvosa, caracterizando os climas mediterrâneos, que são fundamentais para a produção de vinhedos, de uvas, e de modo geral. Então, o que é que a questão diz? Entre o otimismo da notícia e a realidade do espaço em questão, pode-se afirmar que a irrigação, cuidado, nós estamos falando de projetos de perímetros irrigados de São Francisco, com ênfase em Petrolina, que é o principal município produtor vinculado ao mercado internacional. Cuidado com a questão. Elimine item por item. A. Permitiu a expansão agrícola em Petrolina, levando a sua produção a competir com Ribeirão Preto no mercado externo. Em momento nenhum, o texto afirma que há uma competição entre as duas cidades. De jeito nenhum. Ó, ela disputa com a cidade de Paulo de Ribeirão Preto o título de Califórnia Brasileira. Não, ela não disputa o mesmo mercado que Ribeirão Preto. Ela disputa o título e não o mercado. As duas produzem, as duas mandam para o mercado externo e cada uma tem o seu nicho, tem a sua área no mercado externo. Podem, inclusive, as duas venderem para o mesmo mercado externo. Podem vender para a França, para a Itália, as duas cidades, independente de qualquer coisa. Consequentemente, você vem aqui no item A e passa o rodo. Item B. Beneficiou a maior parte da população das margens do São Francisco, incrementando a produção de gêneros alimentícios tradicionais. Petrolina produzindo gêneros alimentícios tradicionais? Feijão, mandioca, milho? Não. Quem é que na França vai importar mandioca, meu irmão? Ninguém. Mercado, fruticultura para o mercado europeu. Então não são gêneros tradicionais. Por quê? Porque a uva não é tradicional do Brasil e muito menos tradicional do Nordeste. Então você eliminou o item A, eliminou o item B sem trabalho nenhum, custo zero. C. Favoreceu as empresas nacionais e estrangeiras alocadas ou localizadas na região, implantando no Nordeste mais uma área de agricultura de exportação. Segura essa, é um item muito bom. Vamos para D. Desenvolveu os municípios da bacia hidrográfica, estimulando a organização de cooperativas agrícolas entre os barranqueiros. Barranco é de exploração de minerais. Se tivesse aqui, ao invés de barranqueiros, vazanteiros, que é o cara que produz lá na região da Vazante, próximo a Foz, próximo ao final do Rio São Francisco, no médio curso do São Francisco, para o final do curso, tá? O que é isso, médio curso? Vamos lá, bem aqui no canto, ó.
Um rio, ele tem o ponto alto, que é a nascente, o médio curso, onde tem um volume maior de água, e a sua foz. Vamos colocar aqui um Y, foz. Os vazanteiros estão aqui, ó. E Petrolina está aqui, no médio curso. Consequentemente, eu não posso chamar de barranqueiros, e sim vazanteiros. Como essa característica não se aplica, eu venho aqui no item D e eu passo o rodo também sem medo de ser feliz. 2 itens possíveis. O item C, que é muito bom, e o item E. Contribuiu para o crescimento urbano de Petrolina, sendo determinante a sua posição geográfica ribeirinha e sua condição de nó rodoviário. Questão que é 95% verdadeira. Contribuiu para o crescimento urbano de Petrolina? Claro, onde tem dinheiro, a acumulação de pessoas. Pessoas afluem para lá, para trabalhar no setor agroindustrial, no setor agrícola, maquinário. Verdade, nenhum problema. Sua posição geográfica é importante? Importantíssimo, está às margens do Rio São Francisco. Do lado Juazeiro, do outro lado Petrolina, Rio São Francisco. O maior rio 100% nacional. O maior rio brasileiro é o São Francisco. Não é o Amazonas, não é o Amazonas, porque o Amazonas não é 100% nacional. Maior rio 100% nacional, responsável pela ocupação do Nordeste, Rio dos Currais, Nilo Brasileiro, Rio da Integração Nacional, São Francisco. Verdade também. Agora, quando ele afirma nó rodoviário, se é um nó, não pode prestar. Nó dificulta o processo. Você está para receber o dinheiro para pagar sua prestação atrasada, a pessoa não lhe pagou, deu um nó. É bom? Não, claro que não. Consequentemente, ó, você elimina o item E, a nossa alternativa, item C. Cuidado ao analisar as questões. Empresas nacionais e empresas estrangeiras. A quantidade de empresas internacionais que têm interesse na fruticultura brasileira é gigantesca. Vamos dar um exemplo melhor. Existem várias usinas e produtoras, destilarias de cachaça no Brasil e no Nordeste, então nem se fala. Só até bem pouco tempo, há 5, 6 anos, é que a cachaça brasileira passou a ser reconhecida nos Estados Unidos e na Europa. Anteriormente não existia o termo cachaça. Era rum brasileiro. Por que é que isso aconteceu? Porque uma empresa norte-americana riquíssima, o grupo Diageo, que produz essas vodkas caras que vocês tomam, Smirnoff, sei lá o quê, tá? Comprou a maior destilaria do Brasil. E aí, ou seja, ela passou a distribuir a cachaça brasileira em solo norte-americano. E em parte também na Europa. Aí, a partir disso, o reconhecimento do termo cachaça e da qualidade dessa mesma cachaça, que concorre com uísque 8, 12 anos. Nosso câmera só toma essas coisas. Malte importado. Se for malte nacional, ele não toma, que tem essas frescuras. Não, esse malte, não gosto desse malte. Eu sou raiz, eu tomo cachaça, quando tem, né? Mas nem sempre tem. Consequentemente, ó, C de cachaça. Acabou a questão. Concurseiro bebe só depois de aprovado. Até lá nem tem dinheiro nem tempo. Então, foco no resultado. Professor Brando e o curso objetivo vai ficando por aqui, mas calma, tem mais. Estamos com você até a farda. Abraço! Alô, nação concurseira, com vocês, curso objetivo e o professor Brando, detonando, destruindo totalmente a geografia da PM de Pernambuco. A prova está chegando, mas não se desespere. Seu resultado vai sair lá no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, seu nome, inscrição, tomara entre os 100 primeiros. Ah, mas tem 3.000 vagas, 14.000 vagas. Não importa. Você tem que estar lá entre os primeiros, você é convocado logo para começar a receber o seu soldo. Vem comigo. Um dos assuntos mais frequentes nas últimas provas, tá lá dentro do nosso conteúdo programático, é o famosíssimo espaço urbano. Para se falar de espaço urbano, é necessário você recordar um conceito de geografia geral, processo de urbanização.
Minha Nossa Senhora das Bicicletinhas. Urbanização não tem relação nenhuma com calçamento, iluminação, segurança pública, saneamento. Isso não é urbanização. Isso aí é infraestrutura urbana ou projetos urbanizantes. O processo de urbanização, ele acontece quando a população urbana ou da cidade ou citatina supera a população rural. Acabou. Quando na cidade, na zona urbana, com infraestrutura, tem mais gente do que na zona rural, um processo de urbanização foi estabelecido. E aí o nosso processo de urbanização brasileiro e, consequentemente, Pernambuco, seguiu o mesmo modelo. Ela foi um processo rápido, foi um processo altamente excludente e altamente definido como centro periférico. Eita, lascou, foi tudo. Aí você que mora aí no bairro de Boa Viagem, lá no Recife, onde o povo abastado, rico, mora. Ou se você mora no Recife Velho. Eita, Recife Velho, que é um bairro histórico, tá? Ou se você mora em Brasília Teimosa. E o Brando conhece Recife. Grandes histórias em Recife. Mas isso não pode sair no concurso, óbvio, né? Resultado, centro periférico. Você mora onde? Na periferia. Como assim periferia? Pegar carona em língua portuguesa nem é minha praia. Peri, fora ou longe. Esféria do latim. Centro ou círculo. Se você mora longe do centro, você mora na periferia. Seja essa periferia privilegiada, bairro nobre, como Boa Viagem, ou seja um bairro que surgiu a partir de uma ocupação, como Brasília Teimosa. Tranquilo? Bairro que surge a partir de uma ocupação. Originalmente era uma ocupação. Resultado, esse processo aqui é o processo de periferização. Periferização. Tá? Não confundir com outro processo, que é o processo de favelização. Só se pode falar de processo de evolução urbana a partir da década de 70, especificamente a partir de 1973, quando, por decreto presidencial 73, regime militar brasileiro, são criadas as regiões metropolitanas. No entanto, as regiões metropolitanas, quando foram criadas aqui, tá? 2, 3 no Nordeste importantíssimas. Recife, Fortaleza e a de Salvador. Só que a história de Recife é um pouco mais antiga. Lá por volta de 1567, século XV ou século XVI? Já vai a dica, hein? Se termina diferente de zero, aqui ó, diferente de zero, eu acrescento uma unidade à primeira dezena. Então aqui nós temos o famosíssimo século XVI. Em 1567, Recife ainda não era capital. Aí, como os holandeses apareceram, ela foi batizada de Mauricéia. Que nome horrível! Imagine você que mora em Recife e é recifense, morasse em Mauricéia. Eu sou da Mauricéia. Parece o nome da doença que a pessoa pegou no pé, uma coceira de cachorro. Tô com a Mauricéia no pé. Pronto. Por que isso? Por causa de Maurício de Nassau. Originalmente, a primeira capital não era Recife. A primeira capital era Olinda. Tá? A partir do momento da ocupação holandesa ou batava, tocaram fogo em Olinda e aí aparece e ganha importância a cidade de Recife. Ó, por causa disso, a
região metropolitana de Recife cresceu. Recife é a cidade polo, né? Cidade polo. E aí, com o tempo, ela foi evoluindo. Primeiro, 8 cidades. Depois, 11 cidades. Depois, 13 cidades. E atualmente, região metropolitana de Recife tem 15 cidades. Cidades importantes que você tem que lembrar. Região metropolitana de Recife. Olinda, importantíssima. Região metropolitana de Recife, importante. Paulista, importantíssima. Outra, Abreu e Lima, Complexo Industrial de Suape. Para você lembrar das 3 cidades mais importantes. Ó, aqui, ó, curso objetivo fazendo diferente. Opa! Ah, não gostei dessa sigla. Bote pão. Não importa, ó. PAO. 3 cidades importantes da região metropolitana de Recife. Apesar da importância de Recife ser enorme, né? Tanto é que se você, eu vou viajar para os Estados Unidos da América, eu quero ser cidadão, onde é que você vai tirar o visto? Em Recife. Recife, Brasília ou São Paulo. Tá? Imagine, eu sou cearense, eu tenho que ir a Recife para correr atrás do meu visto, para entrar lá. E a fila demora, é uma exigência. Mas bem, são escolhas. Apesar de toda essa importância, a cidade de Recife é muito pequena. Muito pequena mesmo. 218 quilômetros quadrados. Só isso. Ela configura entre as menores capitais do Nordeste. Ela é menor do que essa cidade, que para mim é uma província de tão pequena, chamada Fortaleza. Fortaleza tem oficialmente 313,14 quilômetros. É uma província. Você dá um espirro num bairro, no outro bairro a pessoa sabe. Pequena. E Recife? Menor. Menor. Né? Se você comparar a Teresina, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Teresina tem mais ou menos 1.370. É grande, junta Fortaleza e Recife várias vezes, chega nem na metade de Teresina. Mas a importância do processo de urbanização não está na área. A importância do processo de urbanização de Recife e a formação da sua região metropolitana é um processo de agregação de valores. Onde é que estão as principais multinacionais? Região metropolitana de Recife. Onde é que está o principal núcleo urbano? Região metropolitana de Recife. Maior parte da população do estado de Pernambuco? Região metropolitana de Recife. Então, as coisas acontecem onde? Na região metropolitana de Recife e o seu processo de formação. Ok? Pau na máquina. Bora pegar logo a primeira questãozinha, só para esquentar os neurônios. Só enquanto o arroz seca. Olha aí. Analise as proposições. De onde é a questão? Prefeitura de Recife de 2007. 2007, nós estamos em 2022. As questões não prescrevem, mas tenham cuidado que nessa questão particular, ela tem uma armadilha. Por isso, você tem que primeiro ler todos os itens e só depois ir para as alternativas. Se liga. Recife situa-se numa faixa de altas latitudes, onde durante o ano inteiro são baixas as taxas de insolação. 2. A região metropolitana do Recife é a mais populosa do Nordeste. 3. A mesorregião metropolitana do Recife compreende 15 cidades do Grande Recife. Essa questão foi adaptada, porque em 2007 a região metropolitana de Recife não tinha 15 cidades, tinha apenas 11 cidades, depois foi para 13 e atualmente está em 15. Com a entrada da cidade de Goiânia, onde está lá o núcleo industrial da Fiat e da Jeep. E 4, a economia é majoritariamente de comércio e prestação de serviços. Então, leu todos os itens, aí vem a casca de banana. Aí vem a armadilha safada de quem montou essa questão. Olha só o que é que ele quer. Estão incorretas.
incorretas. Ele não quer saber as questões corretas. Ele quer saber as questões incorretas. Beleza? Estão incorretas apenas. E cuidado nessa questão. Cuidado. Por que cuidado? Porque quando ele diz incorreta ou incorretas, pode parecer que nós temos mais de uma alternativa. Vamos por partes. Recife situa-se em faixa de alta latitude. Vamos lá. Vem aqui no canto. Ó, desenhos horríveis com o professor Brando. Isso aqui é o globo terrestre. Não é um ovo frito, é o globo terrestre. Nós temos aqui a linha do Equador. Aqui nós temos o Polo Norte. E nós temos o Polo Sul. Tá? Latitude é de 0 a 90. 30, 60, 90. Sabe como você compra seu sapato parcelado? 30, 60, 90? Pronto, é igual a latitude. Quanto maior a latitude, mais frio. Altas latitudes, próximo ao polo. Recife está próximo ao polo? Recife, que é quente pra caramba, que tem clima tropical litorâneo e tropical úmido, não pode ter em alta latitude. Então a primeira é falsa. Qualquer item que não tiver a primeira como falsa, eu elimino automaticamente. Já elimino a C, elimino a D e elimino a B. Desse jeito, analisando um item só. Fiquei com duas alternativas. Só preciso ler agora 2. A região metropolitana do Recife é a mais populosa do Nordeste. Nem de longe. Nem de longe. Por quê? Se sabe que nem de longe é a mais populosa do Nordeste. Vamos analisar o seguinte. O estado do Ceará, Cearazinho de Açúcar, tem 9,2 milhões de habitantes. Na região metropolitana de Fortaleza, ou grande região metropolitana de Fortaleza, tem 3,6 milhões de habitantes. Certo? E essa daqui já não é a maior. Nós temos aqui na região metropolitana de Fortaleza 16 municípios. Isso aqui já supera a região metropolitana de Recife, que está em torno de 3,2. Aí nós temos o caso da região metropolitana de Salvador. A Bahia, como um todo, tem mais de 14 milhões de habitantes. Na região metropolitana da Bahia, tem 4,2 milhões de habitantes. Do Nordeste, a região metropolitana da Bahia é superior à região metropolitana de Recife. Logo, o item 2 também é falso. Se o item 2 é falso e o item 1 é falso, e nós estamos buscando as alternativas incorretas ou falsas, a nossa alternativa é o item A. Justificando as demais, mesorregião, 15 cidades, e a economia, comércio e prestação de serviço. Primeira questãozinha, A de aprovação, pau na máquina, muito tranquilo. Aí vem a segunda, né? Primeira de Prefeitura de Pernambuco. A segunda questão, aí já é uma questão nossa, né? Curso objetivo aí inovando. Brando, por que é que o curso objetivo cria tantas questões? Deixa eu pensar aqui. Não tem questão. Não tem questão. Você vira pelo avesso para as provas aí para encontrar questões que se encaixem dentro do nosso programa. E nós não ficamos refém do programa, né? Temos lá o programa, é a nossa meta, nosso objetivo, mas nós temos que colocar questões. Quanto maior a quantidade de questões, maior a possibilidade do assunto ser ventilado na prova. Existem pessoas que aprendem melhor escrevendo, ouvindo, vendo, mas só existe uma unanimidade. Resolução de questões. Resolução de questões. Eu resolvi 180 questões, ótimo. Eu resolvi 1.200 questões, melhor. Qual é a possibilidade dos dois passarem? Grande. Mas quem tem a maior possibilidade? Quem resolveu mais questões. Mas resolveu com qualidade, com coerência, analisando ponto a ponto, como nós fazemos aqui no curso objetivo. Olha só essa. A povoação do Recife surgiu em 1561, né? Estabelece ali por volta de 1567. Correspondendo assim a uma das mais antigas capitais do país. A mais antiga capital, Salvador. Periférica a Salvador, a cidade de Recife, né? Em 1637,
passa ao domínio holandês quando muda sua denominação. Por quê? Porque a partir da ocupação holandesa mudou tudo, né? Eram os portugueses, católicos, vieram os holandeses, protestantes e judeus, e a religião do cara, na verdade, era o dinheiro. Deu dinheiro, deu certo. Vamos detonar tudo. A denominação da cidade de Recife, no período do domínio batavo, que questão safada. Quem foi que montou? Eu. Batavo. Holandês. Por que não botou o diabo de holandês? Porque eu não sei o que é que passa na cabeça do psicopata que vai montar a questão. É melhor nivelar por cima. Se preparar para o pior. Porque se vier o pior, se você estiver preparado, você deslancha. Não, eu vou só aprender essa denominação. E aparece lá Batavo. Ou Flamengo. A dominação flamenga, você, minha nossa, o Flamengo estava dominando desde o século XVII. Como é que pode? Não, Flamengo. Flamengo, holandês. Flamenco, com C, espanhol. Cuidado aí. Corresponde a... Eita, questão é ruim da gota. Passando o rodo. Primeiro você vai eliminar o item E. Não havia cidade imperial de Nassau porque os holandeses não estabeleceram um império. Eles ocuparam uma colônia portuguesa. Você elimina o item E. Na sequência, Vila Real de Recife, que era o rei do Brasil. O rei do Brasil, na época, era o mesmo rei lá da Espanha. Ó, aqui, a questão de geografia sendo atravessada pela história e vice-versa. Se você não mandar bem nas duas, em história e geografia, você vai morrer na praia. Olha só essa. Vila Real de Recife, não. O período da dominação ibérica, ou União Ibérica, em que o rei Filipe II da Espanha era ao mesmo tempo rei de Portugal e rei do Brasil. Então não existia a possibilidade de Vila Real de Recife, porque não existia reino estabelecido. Nós estávamos sob o domínio espanhol. Aí nós eliminamos o item D. Nova Amsterdã. Nova Amsterdã surgiu como Jamestown. Quando os holandeses são expulsos do Nordeste, vão lá para a América Central, no Haiti, depois são expulsos e vão para a América do Norte, formam Jamestown, depois formam Nova Amsterdã, que por fim se chamará Nova York. Tá? Núcleo judeu surgido no Nordeste brasileiro. Eliminei duas. Tá? Na verdade, 3. Pronto. Aí você fica aqui com duas questões mole. Mauricéia e Filipeia. Filipeia é o antigo nome da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Depois passou a se chamar Nossa Senhora das Neves, que é a padroeira do estado. Então eu elimino Filipeia. Ó, aqui a questãozinha aparentemente mole. B de bola. Mauricéia. Durante o período da dominação batava, holandesa ou flamenga, o nome da capital, a Recife, era Mauricéia. Tranquilo? Pau na máquina. Concorrência já pode copiar nossas questões que nossos alunos já detonaram. Olha só. Essa daqui... Eita, da onde é? Deixa eu ver. Curso objetivo. Cuidado. Isso aqui eu fico com raiva. Fome. Com fome que faço questão do mal. Olha só, se tá difícil para você, que é aluno objetivo, tu imagina como é que a concorrência está suando para fazer isso aqui. Olha a questão. Sobre o processo de ocupação urbana e desenvolvimento de Recife, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Assinale as alternativas corretas. Vamos lá. Recife concentra a maior parte da população estadual e corresponde à metrópole nacional de maior dinamismo econômico do Nordeste. Item bom, segura. 2. Corresponde à primeira capital da província. Recife concentra grande parte da população urbana estadual e está subdividida em 121 bairros. 3. Com a área territorial de 218,5 km, Recife configura entre as menores capitais nordestinas. 4.
O bairro de Recife situa-se nos limites com a cidade de Olinda e, juntamente com essa cidade, detém importante acervo arquitetônico e cultural. Questão de nível hard. Não é para todo mundo. Vamos desdobrar. Item a item, tá? No seu tempo, no meu tempo, no tempo do aluno objetivo. Recife concentra a maior parte da população estadual. Ok. E corresponde à metrópole nacional de maior dinamismo econômico do Nordeste. Falso. Item composto de duas informações, uma verdadeira e uma falsa. Recife hoje tem 1,6 milhões de habitantes. Tá? 1,6 milhões de habitantes. O estado todo tem em torno de 8 milhões e 400, 8 milhões e 700 mil pessoas. Então, Recife tem 20%, só Recife tem 20% da população do estado. Se ela tem 20% da população do estado, eu não posso afirmar que ela tem a maior parte da população. Primeiro erro. Segundo erro, ela não é a que tem o maior dinamismo, o maior poder econômico do Nordeste. Quem tem o maior poder econômico do Nordeste ainda é Salvador. Então, a primeira assertiva, ela é falsa. Se a primeira assertiva é falsa, onde estiver a primeira eu elimino. Elimino o item A e elimino o item C sem trabalho nenhum. Sou obrigado a ler a 2? Sou obrigado a ler a 2. Vamos lá. 2. Corresponde à primeira capital da província? Não. A primeira capital da província foi Olinda. Só depois da ocupação holandesa é que Recife passa a ser a capital. Tá? E segundo, 121 bairros em Recife, nem tem área para colocar 121 bairros. Tá, é longe. 121 bairros, foi maldade pura, é a cidade de Fortaleza. Sacanagem com quem não conhece Fortaleza. Falsa. Beleza? Primeira e segunda falsa. Então a segunda vem para cá. Eu passo o rodo também, fico com duas alternativas. Preciso me desgastar lendo a 3? Não. O tempo não é aliado do concurseiro. Você está percebendo que a 3 se repete no item D e no item E. Então, obrigatoriamente, por processo de eliminação, a 3 será verdadeira. Mas custa confirmar? Não, nós estamos aqui para isso. Com a área territorial de 218,5 km, Recife configura entre as menores capitais nordestinas. Verdadeiro. Acabou. Só para confirmar. Já estava nos dois itens restantes. 4. O bairro de Recife, cuidado, não é a cidade de Recife. Olha a maldade. Bairro de Recife. O Recife antigo, lá onde tem o Marco Zero, que é uma maravilha aquele negócio ali. Onde tem aqueles barzinhos. Podia falar de bar? Podia. Né? O barzinho que tem uma antiga senzala. Eu me sinto meio estranho, porque eu sou negro, chego num bar, tem umas correntes penduradas, meu Deus. Um ancestral meu aqui, levou chibatada aqui, valendo. Mas eu tô lá para beber. O bairro de Recife situa-se nos limites com a cidade de Olinda. Ó, Olinda, região metropolitana. E juntamente com essa cidade detém importante acervo cultural arquitetônico. Verdadeiro. Verdadeiríssimo. Cidade histórica. Olinda, cidade tombada por patrimônio imaterial do Brasil e pela Unesco. Logo, A3 e A4 são verdadeiras. A minha opção D de dado, ok? Professor Brando e o curso objetivo vai ficando por aqui, mas já tô vendo você fardado, o soldo caindo na sua conta e você feliz rumo a CFO, PRF, mas um passo de cada vez. Antes da farda, Calvário. Abraço!